Nós vamos ler dos versos 1 ao 9. Amém? Vamos achar? Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Obrigado, irmão. Verso 3. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda palavra e todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, agora que nós já entendemos aí o contexto da carta aos Coríntios, por que ela foi escrita, como que ela foi escrita, quais as circunstâncias, vejamos a introdução que o apóstolo Paulo dá. Ele já começa se apresentando e a partir daí ele começa a falar do seu chamado. Qual foi o chamado de Paulo? Paulo, chamado pela vontade de quem? De Deus. Para ser o quê? Apóstolo de Jesus Cristo. O que nós podemos aprender com este primeiro verso? Paulo deixa claro que o apostolado que ele tem não é obra dele, mas de Deus. Cristo que o chama. Então Paulo foi chamado, eleito, escolhido para ser apóstolo de Cristo. Mas ele precisava se apresentar assim na igreja de Corinto? Sim. Por quê? Porque os irmãos lembram que Paulo foi para Corinto. Quanto tempo ele foi em Corinto? Na segunda viagem missionária? Quem lembra? 18 meses, 1 ano e meio. Quando ele sai de Corinto, ele volta, sai de Corinto, falsos mestres se infiltram na igreja de Corinto e começam a questionar o apostolado de Paulo. Então ele já inicia a carta dando essa afirmativa. Olha, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus. Surgiram dúvidas na igreja de Corinto sobre o apostolado de Paulo. Então, ele precisava confirmar esse ministério apostólico. E ele fala: quem me chamou foi Jesus Cristo. Foi Cristo que me chamou. Filipenses, por exemplo, que era uma igreja muito tranquila, Paulo se apresenta como servo de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo. Romanos era a igreja de Roma era a igreja que Paulo não pastoreava. Como é que ele escreve? Paulo, servo de Jesus Cristo. Mas quando ele escreve aos Coríntios, escreve aos Gálatas, igrejas que colocaram em xeque o seu apostolado, ele se apresenta assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado pela vontade de Deus, não dos homens. Vocês podem ver nas introduções como ele fala. E quem é Sóstenes? Ele fala: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Atos 18, 7 trata de um Sóstenes, fala que havia um Sóstenes ali em Corinto, justamente nessa viagem de Paulo. Por que Paulo cita esse irmão Sóstenes? Porque ele pode ter sido um amanuense. Quem era o amanuense? O amanuense era uma espécie de escriba. Ele escrevia a carta. Por exemplo, Romanos não foi Paulo que escreveu, de próprio punho.
Ele ditou, o amanuense transcreveu, depois o amanuense faz uma espécie de ajuste, ele resume aquela escrita ali e lê em voz alta para a pessoa que ditou para ele. Então Paulo usava esse tipo de irmãos para ajudar a transcrever o texto. Isso era muito comum na época, tá, queridos? Muito comum. Muito comum. Um grande escritor católico chamado São Tomás de Aquino, ele andava com um escritor do lado dele. Ele tinha uma ideia e falava, escreve aí. Olha lá, escrevia. Então isso era muito comum na época. O fato de Sóstenes ter escrito ou não, ou ser o mesmo Sóstenes que ele cita lá em Éfeso, não é relevante, mas é importante a gente ver, porque às vezes você começa a ler todos e fala, mas por que ele cita esse nome? Quem é esse cara? Quem é Sóstenes? Então é muito provável que Sóstenes tenha sido esse amanuense. O fato é que, tendo escrito ou não, por associar Sóstenes a Paulo, por ele associar Paulo e o irmão Sóstenes, o que a gente pode entender é que Sóstenes era alguém muito importante ali em Corinto, alguém que gozava de boa reputação. Senão, qual a necessidade de Paulo citar Sóstenes ali? E após a apresentação, Paulo vai para o verso 2, onde ele afirma a igreja de Deus em Corinto. Igrejas de Deus. Eu não sei, esse Sóstenes, ele era chefe da sinagoga em Corinto. Isso, foi ele que apanhou, só que ele cita outro Sóstenes em Efésios. Aí fica uma discussão dos teólogos se é o mesmo Sóstenes ou não. Eu já vi esse. Entendeu? A maioria acha que é a mesma pessoa, que ele é um colaborador de Paulo. Tá? Mas com certeza é esse aqui de Coríntios, que ele cita lá em Atos. Esse Sóstenes é o mesmo. E aí alguns autores também argumentam isso, que Sóstenes foi desse amanuense, que ele escreveu a carta. Tá? Então ele cita a igreja de Deus em Corinto. Igreja de Deus, ela não tem placa. Elas estão em todos os lugares. Então ele escreve aqui o que ele fala. A igreja de Deus aonde? Em Corinto. Perceba que Paulo, ele foi o primeiro missionário cristão a pisar naquela terra. Ele teve ali em Corinto uma aparição mística do próprio Senhor aparecendo para ele e animando-o a continuar pregando ali. Fica lá 18 meses, e essa permanência de Paulo em Corinto gera muitos frutos. Muitos irmãos devem ter se convertido naquele período. A igreja cresceu, a igreja prosperou. Uma igreja de Deus foi plantada ali. Uma igreja invisível, uma igreja que teve esse encontro místico com Jesus Cristo, e uma igreja espiritual. Independentemente dos problemas que Corinto tinha, como que Paulo chamou essa igreja? A igreja de Deus. A igreja de Deus. É muito importante a gente entender isso. Igreja é uma coisa, denominação é outra. É outra. E Paulo caracteriza aqui quem é a igreja de Deus. Quem faz parte da igreja de Deus. Tá? É muito importante a gente entender isso. Muito importante. Tá? Então, se Paulo escrevesse hoje bem assim, a igreja de Deus em Vila Velha, nós seríamos igreja de Deus? Sim ou não? Sim, claro. Claro. A igreja de Deus é uma só. O que varia são as denominações. Mas a igreja é apenas uma. Nós somos a mesma igreja que havia em Corinto, que havia em Laodiceia, que havia em Filipos, que transcorreu os séculos. Cristo não fala sobre essa pedra edificarei as minhas igrejas, não. Eu digo que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. É uma só. Tá? E aí no verso 2 ele fala do que é feita essa igreja. Perceba, vamos lá para o verso 2. A igreja de Deus que está onde?
em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que, percebe? Olha o que ele fala, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles, que estão invocando o lugar, e nosso. Tá? Então, Paulo direciona para a igreja de Deus. Depois ele diz quem é a igreja de Deus e do que é feita. Ele escreve a quem? Aos santificados em Cristo. A igreja de quem? De Deus. Quem faz parte dessa igreja? Quem é essa igreja? Os santificados em Cristo. Que foram chamados para quê? Para ser o quê? Santos. Santificado é separado. Separado. E olha a extensão desse verso 2. Olha a profundidade dele. Paulo fala, primeiro, a igreja de Deus em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, aos chamados para ser santos, com todos os que invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Cristo é Senhor deles que invocam esse nome de Jesus e nosso. Então, é uma amplitude que Paulo coloca aqui para a gente poder entender como funciona a eclesiologia paulina e esse conceito de igreja universal, que é uma igreja que não tem placa e ela é atemporal, é por os séculos, é a mesma igreja que Paulo escreve há 2000 anos atrás, 1980 anos atrás, é a mesma que nós temos. Paulo afirma que a igreja de Deus, que ela é composta pelos santos e que foram chamados para serem santos, e que somos irmãos em todos os lugares. Então, a igreja é o quê? Ela é universal, todo mundo. Ela é atemporal, a mesma igreja que estava lá, ela está hoje, e ela está onde? Em todo lugar. Aos que invocam o nome do Senhor e os que são santificados. Depois, no verso 3, né, ele deseja a graça e a paz. Vocês cumprimentam a graça e a paz. Né? Verso 3: que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Pulando para o verso 4, o apóstolo faz o que aqui? Ele começa agora a fazer uma ação de graças pelos irmãos de Corinto. Por que ele agradece? Verso 4: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Então ele agradece a Deus pela graça, pelo favor imerecido que Deus deu aos coríntios. O que os coríntios mereceram? O que eles fizeram para merecer tamanha graça? Porque antes de passar em Corinto, qual cidade Paulo esteve? Em Atenas. A pregação de Paulo foi bem recebida em Atenas? Não. Deus mandou Paulo ficar em Atenas? Não. Mas quando ele chega em Corinto, Deus fala com ele: fica, porque eu tenho muita gente aqui. Então Paulo, muito obviamente, ele fala bem assim: eu louvo a Deus pela graça que Deus deu a vocês. Porque aqui vocês foram salvos, vocês foram alcançados. Aqui tem a igreja de Deus. Então foi uma graça, de fato, algo merecido que Deus deu aos coríntios. Paulo agradece a Deus, né, por essa graça, que é um favor imerecido. Então, o que os coríntios fizeram para merecer essa bênção? Essa presença de Deus, essa igreja lá? Nada. Nada. Foi Deus que decidiu assim. Deus que derramou a sua graça sobre os irmãos da igreja de Corinto. O que nós fizemos para merecer estarmos aqui? Absolutamente nada. É graça, é favor, é imerecido.
Nós não merecemos, mas Deus, pelo seu poder e misericórdia, nos dá. E aí no verso 5, ele fala, começa a discorrer sobre o que Deus fez na vida deles. Acompanhe comigo. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Enriquecidos em quem? Nele quem? Em Deus. Do que Paulo está falando aqui? Paulo se refere à riqueza financeira. Eles foram enriquecidos em quê? De que tipo de riqueza o apóstolo está falando? No próprio verso ele fala: porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Em toda palavra é uma abrangência muito grande. Paulo está falando aqui dos dons, do próprio conhecimento do Antigo Testamento, já que ainda não havia Novo Testamento. Tá? E o conhecimento aqui é o mesmo dom de ciência que ele fala em Coríntios 14. Esse conhecimento que Paulo fala aqui no verso 6 é justamente a mesma palavra para o dom de ciência. Quando formos estudar o dom, no capítulo 14, ele fala, né? Sabedoria, ciência, fé. Ciência e conhecimento é a mesma coisa. Tá? Então, o que ele fala? Olha, vocês são ricos na palavra e são ricos nos dons. Verso 6. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês. Outra característica da igreja de Corinto: o testemunho de Cristo foi confirmado por eles. A mensagem do Evangelho, a mudança de vida, conversão, cura, libertações. Os pagãos saíram do paganismo e se converteram, aceitaram Jesus. Então Paulo falou: olha, vocês têm dom, vocês têm conhecimento, e o testemunho de Cristo aqui funcionou em vocês. Deus confirmou esse testemunho. Deus confirmou o testemunho do Evangelho de Cristo. Então, a igreja de Corinto era a igreja pujante. O que ela tinha? O Evangelho de Cristo era sério, era correto e era real no meio daqueles irmãos. Percebe? Olha o elogio que Paulo faz à igreja. Quando ele dá essa ação de graça, ele não está assim: deixa eu passar um melzinho na boca do irmão de Corinto aqui, que depois eu vou sapecar eles. Não é isso. É porque de fato o Espírito Santo de Deus operava naquela igreja. E o que Deus falou com Paulo? Paulo, eu tenho muito povo aqui. Fica, fala, não cala, pode falar. E Paulo fica 1 ano e meio em Corinto. Então imagina os frutos que não deram dessa permanência do apóstolo ali, né? E no verso 7 ele fala: olha, de maneira que não lhes falta nenhum dom. Cheia de dons a igreja de Corinto. Fogo, bênção pura. Não faltava conhecimento, não faltava dom, não faltava testemunho. Aqueles irmãos eram uma bênção. Ricos, abençoados, testemunho de Cristo confirmado e cheio dos dons. Quando Paulo dá essa ação de graça, ele aborda as coisas boas que havia na igreja de Corinto. O problema é que é só um pedacinho do capítulo 1, né? Depois é só problema. Só que de fato era a igreja de Deus, né? Na conclusão, vocês vão entender porque eu estou falando isso. Então ele aborda coisas boas que haviam ali. Por quê? Ele fala dessas coisas boas para depois tratar os problemas que tem na comunidade. Os problemas de uma comunidade não fazem com que ela não seja uma igreja de Deus. Não fazem com que ela não seja uma igreja abençoada. Problemas tem em toda a igreja. Tudo bem que lá em Corinto é em excesso, né? Mas, olha o que ele está falando aqui. Algum momento ele demonstra arrependimento de ter passado 1 ano e meio lá? Onde que eu estava com a cabeça? O que eu fui fazer em Corinto? Olha o tanto de problema que a igreja me arrumou. Não, Paulo não faz isso. Muito pelo contrário, ele dá graças a Deus por tudo que os coríntios tinham, que os irmãos daquela igreja possuíam. E fala: vocês são igreja de Deus. Igreja de Deus. Vamos lá. Não faltava nenhum dom, eram abençoados. Eles têm os dons, mas a igreja de Corinto tem uma característica. Verso 7 ainda.
de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja é de Deus, a igreja vive por fé, a igreja conhece a palavra, é cheia de dons. Mas o que nós esperamos? A revelação de quem? Nós esperamos a volta de quem? De Jesus Cristo. Percebe? Então ele vai caracterizando a igreja de Corinto, que é exatamente o que nós vemos aqui hoje. Ou você não espera Jesus Cristo voltar? Todos nós esperamos, não é verdade? Nós esperamos essa revelação. Então, é isso, inclusive, que sustenta a igreja. O mundo está cada vez pior, mas o que o apóstolo disse? Paulo, é Cristo em nós a esperança da glória. A nossa esperança é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, desde aquela época, aqueles irmãos já esperavam essa revelação. O que em grego é chamado de parousia, a volta, o retorno de Jesus Cristo. Eles achavam que era para aqueles dias, eles viviam essa fé muito forte, que eles voltariam por aqueles dias. Verso 8. Ele também, ele quem? Tinha acabado de falar de Jesus aqui, nós estamos falando de Jesus. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis. Paulo se refere aos coríntios como igreja de Deus, igreja cheia de dons, conhecia Deus, ou seja, apesar de todos os problemas, o que Paulo fala? Ele também os confirmará. Apesar de todos os problemas, os irmãos de Corinto eram salvos. Ele vai confirmar vocês. Verso 8. Para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do Senhor. Os confirmará até o fim, para que sejam salvos. Irrepreensíveis no dia do Senhor. Ou seja, no dia do Senhor, no dia que o Senhor voltar, no dia que estiver em encontro, o próprio Senhor está confirmando vocês, para que vocês sejam o quê? Irrepreensíveis. O irrepreensível é aquele que não precisa ser repreendido. E no verso 9, ele fala: fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele termina essa ação de graças, falando que vocês foram chamados para quê? Para a comunhão do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, amados, quais as lições nós podemos tirar dessa primeira parte da epístola? Prefácio, saudação e ação de graças. Primeira aplicação: nós somos igreja de Deus, independente da placa e da denominação que nós carregamos. Segundo Paulo aqui, quem compõe a igreja de Cristo? Os santificados em Cristo Jesus. Santificado, separado, converteu, batizou, teve uma experiência de salvação. Santificado é separado, você é salvo. Você é salvo. Quem são esses hoje? Quem são os santificados? Somos nós. E aí, aonde que a igreja escorrega aqui? No conceito de santificação. Parece que santo é aquela pessoa que não faz bobagem. Não, santificado é separado. O santificado é aquele que peca, mas o pecado causa nele vergonha, tristeza, desconforto, dor. O pecado não é uma coisa que ele leva de forma legal assim. Mas não. A santificação nos conduz a isso. O pecado tem que transtornar a gente, tem que deixar a gente envergonhado, mal, sabe? Sobretudo com Deus. Porque é para Ele que a gente deve confessar os nossos pecados. E o que a palavra nos afirma? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de todos os dias. Isso é santificação. E não fica. E humildezinho, que irmão humilde,
Nossa, ele fala tão baixinho. Meu Deus, que homem santo, que homem calmo. Santificação não é isso. Santificação é separação. Você confunde personalidade, né? E outra coisa, na igreja todo mundo é santo. Quem é que fica dentro do Zoom aqui? Né? A gente tem que buscar ser santo aonde? Em casa, no trabalho, no tratamento da esposa, com a mãe, com o filho, com o pai. É lá. Lá que a gente tem que mostrar que nós somos santificados. E transpor as dificuldades. Por quê? Porque quem Paulo diz, é Ele que confirmará vocês. É Deus que nos ajuda a sermos santos. É Deus que nos ajuda a sermos separados. É Ele que nos livra. Então, além de ser santificados, vocês são chamados para serem santos. Como anda a nossa santidade? Como andam as nossas ações? Nós temos sido, de fato, santificados a Deus? Se Paulo olhar para mim, para você hoje e falar assim, vocês aí, Hebron, igreja de Deus, em Colinas, igreja de Deus em Ataí, está ali, a igreja de Deus. E é preciso ter um conhecimento bíblico mais aprofundado. O que aquela pessoa está fazendo na igreja? Misericórdia. Causou algum problema? Meus irmãos, o que Jesus falou? O que cresce junto com o trigo? O joio. Toda vez que você vê uma coisa muito discrepante na igreja, aquela pessoa problemática, problema com todo mundo, você fala, gente, como é que pode um negócio desse? O que a palavra fala? Deixa. Descer junto, é no dia de separar lá quem vai separar. Não julga. Não julga. Né? A gente tem que ter essa consciência. Quem não passa por um processo de santificação não é igreja de Deus. Não é. Uma pessoa que se diz cristã, convertida, salva e vive do mesmo jeito, desde que ela se converteu, essa não é santificada. O pastor está julgando, não, longe de mim. É a palavra que está dizendo. Santificação é a mesma coisa que separação. É se separar. Eu vejo o seguinte, se separar das coisas erradas, se separar do mundo, das coisas mundanas, né? Se separar do pecado. E quanto mais se separa das coisas erradas, mais a tendência é mais se aproximar de Deus. Então isso é santificação. Né? Exato. É isso. Provérbios é um verso que eu gosto muito que diz assim, Nato, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Né? Santificação é isso. Né? Santificação é isso. De fato, separado. Amém? Segunda aplicação. Ter conhecimento, igual os coríntios tinham, e ter dons, não exime de agir errado. Não nos exime de agir errado. Quando que o conhecimento é bom? Quando ele é colocado em prática de maneira correta. Quando você pega o seu conhecimento e transforma ele em quê? Em ações. Conhecer a Bíblia e não cumprir é a mesma coisa que nada. Que nada. Percebe? Esse conhecimento tem que gerar em nós o quê? Mudança. E outra coisa, aprendam isso em nome de Jesus Cristo. Dons espirituais não é atestar de bons antecedentes. Pega a pessoa que rasga a cristã na igreja, meu Deus, em nome de Deus. Esquece isso. Não é isso que a palavra diz, não. A igreja de Corinto era cheia de dons. Era facção, era problema na ceia, era o irmão processando o outro, era adultério dentro da igreja, e eles eram cheios de dons. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Absolutamente nada. Tá? A gente tem que entender isso. Tá? Não é disso que o apóstolo está falando aqui. Faltava dons aos coríntios? Não. Paulo falou, nenhum dom falta a vocês. Vocês têm tudo aí. Faltava conhecimento? Não. Então eu faço a pergunta para vocês.
Por que Paulo teve que escrever 3 cartas para os Coríntios? Ele escreveu mais de 2, tá? Porque em 1 Coríntios capítulo 5, verso 1, ele fala, aquela carta que eu já escrevi a vocês. Em 1 Coríntios 5, 9, ele cita uma carta que ele já tinha escrito. A gente não sabe onde está. Alguns teólogos dizem que uma parte de 2 Coríntios é essa carta. Mas é assunto para cá. Mas percebam? A igreja é cheia de conhecimento e cheia de dons. E foi a igreja que Paulo mais teve que escrever e corrigir. E aí? É ou não é incoerente? É ou não é uma contradição? Muito. Ou seja, a igreja tem mais conhecimento e mais dom, automaticamente ela vai dar menos o quê? Problema, vai dar menos problema, vai dar menos trabalho. Exatamente. E às vezes o que acontece dentro de igreja é exatamente isso. A pessoa que mais tem dons, que mais trabalha, é a que mais dá trabalho. É a que mais dá trabalho. Não me refiro a dom. Graças a Deus ninguém me dá trabalho. Eles são crentes muito maduros, graças a Deus. Mas geralmente é assim. Geralmente é assim. A pessoa trabalha, mas não pode ir no salão que sai contando as coisas da igreja no salão. É um trator da igreja, mas está criando quizumba aqui, quizumba ali, problema. É isso que Paulo está falando. Vocês são cheios de dons, cheios de conhecimento. Só que depois ele fala, gente, tem que dar leite para vocês. Vocês são crianças espirituais. Perceberam a contradição que havia em Corinto? Era uma contradição terrível. Terrível. Paulo deve ter sofrido muito. Eles não colocavam esse conhecimento em prática. Não adiantava nada. Conhecimento é bom, mas ele precisa vir com ações práticas, corretas. Senão a gente vai ser repreendido. Quem gosta de ser repreendido? Quem gosta de chamar a atenção? Existem poucas coisas na vida que eu gosto menos do que ser chamado a atenção. A pessoa virar e falar assim, poxa, como é que são os negócios aqui? É cara quente, eu fico vermelho, dá vontade de chorar, de tanta vergonha. Eu não suporto chamar a atenção. E os coríntios aqui foram bem repreendidos. Ninguém gosta de ser repreendido por isso. Terceiro, a igreja de Corinto tinha todos os dons. Além do conhecimento, eram cheios de dons. Eles sabiam usar? Era saudável o uso dos dons da igreja de Corinto? Não. Então, além do conhecimento, eles tinham vários dons. Mas o que adiantava ter tantos dons se aqueles dons davam mais problema do que bênção na igreja? Eles não sabiam usar. O que adianta uma igreja ser cheia de dons? Em Corinto, um falava língua estranha aqui, outro aqui, e eles ficavam disputando quem era mais espiritual. O que adiantava os dons? Me fala. Para quê? Não tinha o menor sentido. Não sabiam usar. Então, era um problema na igreja de Corinto. Era um problema. Eram cheios de dons, mas usavam mal. E existe uma outra moeda. Não me refiro só aos dons espirituais. E os talentos que os irmãos tinham de Corinto? Porque Paulo diz: vocês são cheios de conhecimento e não falta nenhum dom em vocês. Ou usa errado, ou não quer usar. Como é que faz? O irmão é cheio de talento. Toca, canta, prega. Irmão, ajuda a gente. Pastor, deixa quietinho no aqui. Quer me aborrecer? Quer ficar meio contigo? O irmão pode fazer, ou a irmã pode fazer uma série de coisas na casa do Senhor. Eu quero só férias para Cristo, sombra e água fresca.
Então Deus enche as pessoas de dons e elas não querem usar. Se Deus deu um talento para você, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, usa, em nome de Jesus. Usa. Deus poderia dar esse talento para outra igreja, deu para Corinto, um monte de dom. Usava errado, não sabia usar. Né? Às vezes você canta, um exemplo, tá? Canta. Um monte de gente tem a voz que você tem, você não. Quero cantar. Você prega, um monte de gente quer pregar, não tem dom para pregar. Não. Quero problema não. Deus deu para quem o dom? Foi para mim? Foi para você, então usa. Dom de serviço, dom de administração, dom de aconselhamento, são vários dons que a igreja tem. Vários. As pessoas acham que os dons são visíveis. É só quem prega, quem canta aqui. Não é isso, queridos. Você pode ser usado em várias áreas da igreja. Em várias áreas. O importante é contribuir, é estar junto. Não existe um trabalho pior ou menor, pior ou maior, melhor ou pior. O que Cristo falou? Maior é quem serve ou quem é servido? Hã? Maior é quem serve. Então a gente está aqui para servir, estamos todos aqui para servir. Quarta aplicação, caminhando para o fim. Pastores e líderes, eles têm que tomar decisões, eles têm que cuidar do rebanho, eles têm uma série de coisas para fazer, dentre elas, corrigir as suas ovelhas. Agora você imagina, se Paulo numa carta lá enchendo aquela igreja de elogio, ele vai fazer assim: ele se resolve lá, né? Para que eu vou tocar nisso? Para que eu vou chamar a pessoa do gabinete e corrigir ela? Não precisa, para gerar um desconforto. Não. O pastor não pode se omitir de chamar a pessoa e conversar com ela. Tá? Conversar, corrigir, explicar como as coisas funcionam. Ah, mas a pessoa não vai fazer. Não interessa. O papel do pastor é falar. O papel do pastor é conversar. O papel do pastor é corrigir. O que Paulo fez aqui? Por carta ainda, tá? Então ele tem que corrigir. Só que ao mesmo tempo que Paulo corrige, desce a lenha na igreja, desce a lenha no bom sentido de correção, ele reconhece os dons e os talentos que a igreja tinha. Percebe a contradição? Que não é contradição, que é o fato que a gente vive hoje. Né? A igreja de Corinto era cheia de problemas, sim ou não? Sim, mas ao mesmo tempo era cheia de dons e talentos. Quem tinha que corrigir aquilo? Quem? O pastor da igreja. Quem fundou a igreja? Paulo. Cabia quem corrigir a igreja? Ele. O pastor também não pode terceirizar. Vai lá e fala para fulano, vai lá. Não. É o pastor que tem que assumir as suas responsabilidades. Não adianta. Eu aqui, ou se vier outro daqui a alguns anos, daqui a um tempo, pastores que foram chamados por Deus assumem as suas responsabilidades. Visitando, corrigindo, aconselhando, ajustando as coisas que vão ser ajustadas. Não tem jeito. É papel do pastor fazer isso. Tá? Ele começa elogiando os coríntios, começa dizendo mais ou menos assim: olha, trazendo para a nossa linguagem, eu reconheço tudo aquilo que vocês têm, tudo. Eu sou abençoado, essas Bíblias, eu dou graças a vocês, só que tem um problema: vocês não estão sabendo usar. Eu reconheço tudo, vocês são uma bênção, só que vocês estão cheios de problemas. Vocês não estão sabendo usar. Deus deu vocês. Então, por mais que essa ovelha seja uma bênção, por mais que esse irmão trabalhe, por mais que esse irmão se dedique, se estiver errando, quem tem que corrigir? O pastor da igreja. Chamar, conversar, dialogar, explicar. Sem autoritarismo para Deus. Mas ele precisa decidir. Irmão, isso aqui está errado.
Se persistir, meu irmão, não tem que ser isso. É assim que funciona. É assim que funciona. O pastor, ele tem que cuidar do rebanho, tem que cuidar da igreja. Nós somos crentes? Somos, né, Gisele? Salvos em Deus? Membros de uma igreja pujante, de uma igreja que ora, que prega, que testemunha. Primeira coisa, sejamos santos. Sejamos santificados. Segundo, usar de forma certa os dons e os talentos que Deus nos deu. Não enterra o talento que Deus te deu. Não enterra, não fica. Faz isso não. Trabalha. Ajuda. Certo? Você está com o talento escondido aí. A gente não sabe. Né? Terceiro, se o seu pastor precisar te corrigir, conversar, te chamar a atenção, com amor. Com amor. Sente-se, ouça com humildade, aprende a dar um passo atrás, aprende a corrigir sua rota. Meu irmão, aqui está errado, vai por aqui. Ouça o seu pastor tentando te ajudar. Deus colocou pastores para fazer o quê? Cuidar, amar, apacentar, mas também corrigir. Corrigir é a tarefa do pastor. Vocês vão ver como que faz isso aqui. Estou aplicando o texto, tá? Estou aqui falando, estou preparando a igreja que eu vou começar a andar nisso, não. Pelo amor de Deus, não estou referindo a mim, não. Eu sou pastor, se precisar, eu vou fazer. Mas eu não estou preparando um terreno aqui para depois sair. Né? Não é isso, pelo amor de Deus. Eu estou falando porque vocês vão ver o quê? O que Paulo faz? Ele elogia, só que ele elogia 9 versículos, tá? Os outros 1.500 é para chamar atenção. E ele chama atenção mesmo. Chama atenção mesmo. Imagina, se o pastor virar para você e falar bem assim: Luan, você é um crente menino. Você não tem condição de te tapar. Então, é leitinho, filho. Você é que você. Imagina. Paulo fez isso. Oi? Ou se não, pecou, entrega para Satanás. Vai, pega esse homem e entrega para Satanás. Tudo bem que tem um contexto nisso, né? Que nós, não é você não, é a pessoa. Né? Eu expliquei aqui na aula de disciplina que eu dei. Lembra disso? Que você acha? Mas vamos falar disso de novo. Né? O entregar para Satanás ali tem um contexto espiritual. Ele fala, entrega para que a alma seja salva. Então a ideia é salvação ali, da vida da pessoa. Tem que cuidar com amor. Uma coisa que não pode faltar ao pastor: amor. Tem que amar os outros, tem que amar a igreja. É o que Paulo faz. Semana que vem começam os problemas. Hoje foi só coisa boa, tá? Semana que vem vai começar e não vai acabar não, tá? Na verdade vai, só no capítulo 16. Vou dar aqui uma palavra para vocês, um spoiler, como diz o João. Exortação à unidade, a vocação dos santos, né? Mensagem de Cristo, Paulo falando sobre a divisão, né? Como os ministros de Cristo devem agir, a imoralidade, capítulo 5 é pesado, capítulo 6, litígio entre irmãos processando um ao outro, fugir da imoralidade, questões sobre casamento. Gente, é pregação para muito tempo aqui, tá? Estudo para muito tempo. Amém? Terminamos uma hora boa, graças a Deus. Né? Foi só a introdução. Prepare-se para as cenas dos próximos capítulos. Né? Queridos, muitos tesouros vão tirar essa história. Quer aprender? Quer aprender sobre igreja? Quer aprender sobre doutrina? Vem nas clínicas. Vem. Vai ser uma bênção estudar esse livro. Vai ser uma bênção. Vocês vão ver o tanto de coisa que vocês vão desmistificar na cabeça de vocês. Gente, era assim?
Mas não é aqui, aqui está falando. Exatamente. Eu aprendi errado, pastor? Aprendi. Eu também aprendi. Graças a Deus que hoje eu estou, né, procurando estudar mais e entender melhor as Escrituras. Amém, queridos? Vamos orar e agradecer ao Senhor? Meus irmãos, é estudo expositivo, tá? Ler verso a verso, explicar e aplicar. Tem conteúdo. Nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, agradecemos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e realizado nas nossas vidas. Ó Deus, pedimos que o Senhor possa, ó Deus, nos levar em paz, ó Deus, proteger as nossas vidas, a vida do igreja, os irmãos que vão viajar nesse feriado. Senhor, tem misericórdia. Sustenta-nos, ó Deus, livra-nos de todo mal, ó Deus, do homem mau, ó Deus, dos bêbados nas estradas. Senhor, tem misericórdia. Não deixe que nada de mal aconteça aos teus servos, Deus. Guarda-nos, ó Pai. Tem compaixão das nossas vidas. Ó Deus, e nos leve para os nossos lares em paz. É a oração que te fazemos, te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. E em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém, queridos.